A manhã de terça-feira em Itatiba chegou carregada de umidade e expectativas. Marina Silva ajustou o avental cinza sobre o uniforme e respirou fundo antes de entrar pela porta dos fundos da mansão dos Almeida. Aos 27 anos, ela havia aprendido a ser invisível. Uma habilidade que desenvolveu ao longo de 5 anos, limpando os cantos mais íntimos daquela propriedade que parecia saída de uma revista de arquitetura. Seus olhos azul claros, herança do pai que nunca conheceu direito, captavam cada detalhe enquanto caminhava pelos corredores de mármore. O cabelo loiro natural, sempre preso em um coque baixo, refletia a luz que entrava pelas janelas enormes. Marina sabia que sua aparência destoava do estereótipo das empregadas domésticas na região, mas isso nunca a incomodou. Pelo contrário, a fazia sentir-se única, mesmo nas circunstâncias mais humildes. Eduardo Almeida, aos 42 anos, comandava um império hoteleiro herdado do pai. Alto, de ombros largos e olhos azuis penetrantes que pareciam avaliar constantemente o valor de tudo ao seu redor, ele raramente notava os funcionários que mantinham sua vida funcionando perfeitamente. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Seus 2 filhos, Gabriel de 8 anos e Pedro de 12, corriam pela casa em uma energia contagiante. Pai, você prometeu que ia mostrar o helicóptero hoje. Gabriel puxava a manga do terno caro do pai, seus olhos castanhos brilhando de expectativa. E também disse que íamos convidar o tio Roberto e os primos, Pedro acrescentou, já com a seriedade prematura dos pré-adolescentes. Eduardo suspirou, olhando pela janela em direção ao hangar no fundo da propriedade. Ali, coberto por uma lona surrada e cercado por ferrugem, estava o helicóptero que não voava há quase 7 anos. Uma lembrança de tempos mais simples, quando ainda acreditava que máquinas eram mais confiáveis que pessoas. Marina limpava discretamente o piso de cerâmica próximo ao grupo quando ouviu os planos. Sua mão apertou involuntariamente a flanela úmida. Helicópteros sempre despertaram sua curiosidade, uma paixão secreta alimentada por vídeos no YouTube e apostilas de mecânica que guardava embaixo da cama em seu pequeno apartamento. O hangar da mansão Almeida era um espetáculo à parte. Com pé direito alto e portas de vidro que se abriam para o jardim tropical, o espaço havia sido projetado para impressionar. Naquela tarde, tornou-se cenário de uma celebração improvisada. Eduardo decidiu transformar a visita ao helicóptero em um evento, convidando Roberto Mendes, seu antigo sócio e atual consultor, além de alguns amigos da elite local. Roberto, aos 50 anos, tinha o rosto marcado por rugas de expressão que contavam histórias de negócios bem-sucedidos e algumas traições necessárias. Seus olhos pequenos e calculistas nunca perdiam um detalhe, especialmente quando se tratava de oportunidades para diminuir Eduardo diante de outros. Impressionante como as coisas se deterioram quando não recebem atenção, Roberto comentou, apontando para o helicóptero coberto. 7 anos parado, deve estar um caixão voador. Marina havia sido designada para servir os drinks e manter o ambiente limpo durante a visita. Ela se movia com a graça silenciosa de quem aprendeu a não incomodar, mas seus ouvidos captavam cada palavra. Quando Eduardo finalmente puxou a lona, revelando a aeronave Robinson R-44 em estado deplorável, ela não conseguiu conter um pequeno suspiro. A pintura azul marinho estava descascada, as janelas opacas de sujeira acumulada, e uma das hélices apresentava uma rachadura visível. Mas Marina via além da deterioração. Enxergava a estrutura sólida, os sistemas que poderiam voltar a funcionar, a beleza adormecida esperando por mãos habilidosas. Meu Deus, Eduardo, um dos convidados riu alto. Isso aí não voa nem em sonho. É verdade, Roberto adicionou com um sorriso malicioso. Seria mais fácil comprar 10 novos do que consertar essa sucata. Eduardo forçou uma risada,
Mas Marina percebeu constrangimento em seus olhos azuis. Gabriel e Pedro olhavam o pai com a expectativa de quem esperava ver magia acontecer. Foi então que Marina cometeu seu primeiro erro. Deixou escapar um comentário baixinho, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. "Não está tão ruim assim", murmurou, agachada próxima ao trem de pouso, examinando inconscientemente os componentes visíveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para ela. A faxineira loira que ousou opinar sobre a aeronáutica diante de homens ricos e poderosos. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio com uma gargalhada que ecoou pelo hangar. "A moça entende de helicóptero agora." Sua voz carregava todo o desdém que conseguiu reunir. "E aí, querida, vai nos ensinar a voar também?" O grupo riu, mas foi Eduardo quem desferiu o golpe mais profundo. Olhando diretamente para Marina, com um sorriso que misturava diversão e crueldade, ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Se você conseguir consertar esse helicóptero..." Fez uma pausa dramática, aumentando o suspense para a plateia. "Eu me caso com você." A explosão de gargalhadas que se seguiu ecoou pelas paredes de vidro do hangar. Roberto bateu palmas. Os outros convidados se curvaram de rir, e até mesmo Pedro sorriu, embora Gabriel parecesse confuso com a situação. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve-se em pé. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a flanela, mas seus olhos azul claros permaneceram firmes, fixos no rosto de Eduardo. Não demonstrou a dor que cortava seu peito como uma lâmina, nem a humilhação que queimava em suas bochechas. "Muito engraçado, Sr. Eduardo." Ela respondeu com a voz controlada, fazendo uma pequena reverência irônica. "Quem sabe um dia eu não aceite esse desafio." Suas palavras foram abafadas pelas risadas que continuavam, mas Eduardo percebeu algo no tom dela que o fez parar de rir por um instante. Havia determinação naquela voz, uma dignidade ferida que de alguma forma o incomodou. Marina terminou seu trabalho em silêncio, limpou as taças deixadas pelos convidados e saiu do hangar sem olhar para trás. Mas não antes de dar uma última olhada no helicóptero, não com a curiosidade distraída de antes, mas com os olhos de quem acabara de aceitar uma missão. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de 2 cômodos no centro de Itatiba, Marina se sentou na beira da cama estreita e abriu seu notebook antigo. A tela piscou algumas vezes antes de carregar a página de vídeos que ela visitava nas poucas horas livres. Desta vez, porém, não procurou por entretenimento. Digitou na barra de pesquisa: "Como consertar helicóptero Robinson R-44. A humilhação ainda doía, mas algo mais forte havia nascido naquele hangar. Não era amor pelo homem que a ridicularizara, nem desejo de conquistá-lo. Era a necessidade urgente de provar para si mesma, mais do que para qualquer outra pessoa, que não era apenas a menina da vassoura. As primeiras lágrimas caíram quando ela percebeu a dimensão do que estava pensando em fazer, mas foram lágrimas de determinação, não de derrota. "Você não sabe com quem está mexendo, Eduardo Almeida", sussurrou para a tela do computador, onde imagens de hélices e motores começavam a preencher sua visão. Do lado de fora, a chuva de verão começou a bater nas janelas de seu apartamento, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para a tempestade que estava por vir. Se você já passou por uma situação onde alguém duvidou da sua capacidade, deixe um like neste vídeo e compartilhe nos comentários como você superou essa experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas. 3 dias após a humilhação no hangar, Marina acordou antes do alarme tocar. Eram 5 da manhã e, através da janela de seu apartamento, podia ver as primeiras luzes de Itatiba se acendendo. Não havia dormido direito desde terça-feira. Sua mente fervilhava com imagens de rotores, sistemas hidráulicos e
Diagramas elétricos que estudara obsessivamente. A pasta com impressões de manuais técnicos crescia dia após dia sobre a mesinha da sala. Marina gastara quase todo o seu salário do mês em impressões na lan house da esquina, mas cada página era um passo em direção ao impossível. Ela memorizara especificações do Robinson R44, aprendera sobre sistemas de combustível, ignição e transmissão. Teoria que precisava virar prática. Chegou à mansão com 40 minutos de antecedência, como sempre fazia. Segurança noturno acenou distraído quando ela passou pelo portão dos fundos. A propriedade parecia um mundo paralelo naqueles momentos antes do despertar. Jardins perfeitamente cuidados, banhados pela neblina matinal. A piscina refletindo o céu ainda rosado e, ao fundo, o hangar que guardava seu destino. Marina sabia que tinha aproximadamente 2 horas antes que alguém da família acordasse. Tempo suficiente para uma primeira aproximação real com o helicóptero. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir a porta lateral do hangar. O cheiro de óleo velho e metal se misturava com o aroma doce das flores do jardim que entrava pelas janelas abertas. O Robinson R44 estava lá, exatamente como ela o deixara na memória, desafiador e aparentemente impossível. Marina caminhou lentamente ao redor da aeronave, desta vez sem pressa, sem medo de ser vista. Tocou delicadamente o metal da fuselagem, sentindo a textura áspera da ferrugem superficial sob os dedos. Não estava tão deteriorado quanto parecia. À primeira vista, a estrutura permanecia sólida, os pontos de solda firmes. "Você não está morto", sussurrou para a máquina, como se conversasse com um velho amigo ferido. "Só precisando de cuidado." Abriu a porta do piloto e sentou-se no banco de couro ressecado. O painel de instrumentos estava empoeirado, mas completo. Ponteiros parados no tempo, interruptores que não respondiam, mas cada componente em seu lugar. Marina fechou os olhos e visualizou as sequências de partida que estudara nos manuais. Primeiro, verificar fluidos, depois sistema elétrico. Murmurava para si mesma, as mãos deslizando sobre controles que ainda não ousava mover. Foi quando ouviu passos se aproximando do hangar. O coração de Marina disparou. Eram 6:30 da manhã, muito cedo para qualquer membro da família, mas talvez algum funcionário de manutenção. Ela saiu rapidamente do helicóptero e pegou os materiais de limpeza que trouxera como disfarce. "Bom dia, menina." A voz era gentil, carregada por um sotaque caipira suave. Marina se virou e viu um homem de aproximadamente 65 anos, cabelos brancos bem cuidados, mãos marcadas pelo trabalho manual, mas olhos azuis bondosos que pareciam conhecer muitas histórias. "Bom dia, senhor," ela respondeu, tentando controlar o nervosismo. "Eu estava apenas limpando." O homem sorriu, olhando alternadamente para ela e para o helicóptero. Vestia roupas simples, mas limpas, e carregava uma caixa de ferramentas antiga, mas bem conservada. "João da Silva." Ele se apresentou, estendendo a mão calejada. "Trabalho aqui há quase 20 anos. Jardinagem, manutenção geral. E antigamente, cuidava dessa beleza aqui." Marina apertou a mão dele, sentindo a firmeza de quem trabalhara a vida inteira com as próprias mãos. Seu João examinava o helicóptero com olhos conhecedores. "Você conhece de aeronaves?" ela perguntou, tentando esconder a esperança na voz. "Rapaz, eu era mecânico de aviação antes de vir trabalhar aqui." Ele riu baixinho. "Militar, civil, depois este Robinson aqui, eu que cuidava dele quando o senhor Eduardo ainda voava." Marina sentiu como se o destino tivesse acabado de lhe enviar um anjo da guarda. "O que aconteceu? Por que parou de voar?" O rosto de seu João se fechou ligeiramente e ele olhou ao redor antes de responder. "Problemas. Digamos que nem tudo que quebra é por acaso, se me entende." Marina não entendia completamente,
Mas a intuição dizia que havia uma história maior por trás do helicóptero abandonado. Seu João parecia um homem de confiança, mas também alguém que guardava segredos. Escuta aqui, menina. Ele se aproximou, baixando a voz. Eu ouvi o que aconteceu no outro dia. O pessoal da cozinha comentou sobre a aposta. Marina sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas seu João continuou. E também ouvi que você anda estudando sobre essas máquinas. É verdade? A hesitação durou apenas um segundo. Marina decidiu confiar. Sim, eu quero tentar. Tentar o quê? Consertar ele? Não pelo casamento. Ela se apressou em esclarecer. Pelo que eles fizeram comigo, para provar que eu não sou só a faxineira. Seu João a estudou por um longo momento, seus olhos azuis parecendo ver através dela. Finalmente, um sorriso lento se abriu em seu rosto marcado pelo tempo. Sabe de uma coisa? Seu pai seria orgulhoso de você. Marina arregalou os olhos. Você conheceu meu pai? Roberto Silva, mecânico do aeroporto de Campinas. Trabalhamos juntos por uns anos, antes do acidente. As pernas de Marina fraquejaram. Ela se apoiou no helicóptero, sentindo o mundo girar. Seu pai morrera quando ela tinha 15 anos, em um acidente no hangar do aeroporto. Ela nunca soubera muito sobre o trabalho dele. A mãe sempre mudava de assunto quando perguntava. Ele falava de você. Seu João continuou gentilmente. Dizia que a filha tinha mãos inteligentes, que sabia consertar qualquer coisa quebrada em casa. Roberto sempre sonhou em te ensinar sobre aviões. As lágrimas vieram sem aviso. Anos de curiosidade sobre o pai, de perguntas sem resposta, de uma paixão por mecânica que nunca soubera de onde vinha. Tudo fazia sentido agora. Ele me contou que guardava manuais e ferramentas para te dar quando você crescesse. Seu João puxou um lenço limpo do bolso e ofereceu para ela. Disse que a aviação estava no seu sangue. Marina enxugou os olhos, sentindo algo se reorganizar dentro do peito. Não era mais apenas sobre a humilhação ou sobre provar seu valor. Era sobre conexão, sobre herança, sobre honrar a memória de um homem que ela mal conhecera. Você me ajudaria? Perguntou, a voz ainda trêmula. Seu João olhou novamente para o helicóptero, depois para ela e finalmente assentiu. Por você e pela memória do seu pai, sim. Mas tem condições. Quais? Primeiro, isso fica entre nós até estar pronto. Segundo, você vai aprender do jeito certo, sem pressa, sem imprudência. Terceiro, se em algum momento eu disser para parar, você para. Combinado? Marina estendeu a mão. Selarão o acordo com um aperto firme. E tem mais uma coisa, seu João acrescentou com um brilho travesso nos olhos. Você vai precisar de um disfarce melhor que estou limpando. Os outros funcionários vão desconfiar. Nos dias que se seguiram, Marina e seu João desenvolveram uma rotina cuidadosa. Ela chegava mais cedo e ficava até mais tarde, sempre com uma desculpa para estar próxima ao hangar. Officially, estava fazendo limpeza profunda e organização geral do espaço. Seu João trouxe ferramentas de casa e começou a ensinar a ela os princípios básicos da manutenção aeronáutica. Primeiro, desmontaram painéis para avaliar o estado dos sistemas. Marina descobriu que tinha, de fato, mãos habilidosas. Seus dedos pareciam entender intuitivamente como as peças se encaixavam. Seu pai tinha razão, seu João comentou, observando ela desmontar um componente elétrico com cuidado cirúrgico. Você tem o dom. A primeira semana foi de pura avaliação. Eles catalogaram cada problema. Sistema elétrico parcialmente corroído, filtros entupidos, fluidos ressecados, algumas peças que precisariam ser substituídas. Era desafiador, mas não impossível. O pior é que algumas dessas falhas não são naturais, seu João murmurou durante uma inspeção mais detalhada. Tem coisa aqui que foi mexida de propósito. Marina parou o que estava fazendo. Como assim?
Alguns fios cortados, parafusos afrouxados em pontos estratégicos. Alguém quis que este helicóptero não voasse mais. A revelação fez o estômago de Marina se revirar. Sabotagem. Mas por quê? E quem? Temos que descobrir quem fez isso. Primeiro a gente conserta. Seu João foi pragmático. Depois pensamos no resto. Uma coisa de cada vez. Naquela noite, Marina voltou para casa com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de propósito. Pela primeira vez desde a humilhação, sentia que tinha controle sobre seu próprio destino. Estava longe de imaginar que, na mansão, Eduardo Almeida olhava pela janela de seu escritório em direção ao hangar, perguntando-se por que a luz ficava acesa até tão tarde, e que Roberto Mendes, ao saber pelos empregados sobre as limpezas extras da faxineira, sentia um frio estranho na espinha, como se fantasmas do passado estivessem prestes a voltar à vida. Um mês havia se passado desde que Marina e seu João começaram a trabalhar no helicóptero. A primavera chegara a Itatiba trazendo chuvas intermitentes que obrigavam os dois a serem ainda mais cautelosos. O hangar se tornara seu santuário secreto, onde peças limpas e organizadas contavam a história de uma ressurreição mecânica. Marina desenvolvera uma rotina quase militar. Acordava às 4h30, chegava à mansão às 5h15, trabalhava no helicóptero até às 7h, depois assumia suas funções normais como se nada estivesse acontecendo. À tarde, depois do expediente oficial, voltava ao hangar por mais 2 horas. Seus músculos doíam, suas mãos estavam permanentemente marcadas por pequenos cortes e manchas de óleo, mas seu coração pulsava com uma energia que não sentia há anos. Hoje vamos mexer no sistema de combustível, seu João anunciou naquela manhã de sexta-feira, carregando uma bomba manual de sucção e mangueiras novas. É delicado, então atenção máxima. Marina assentiu, amarrando o cabelo loiro em um coque mais apertado e colocando as luvas de borracha. Havia aprendido a trabalhar com precisão cirúrgica. Cada movimento calculado, cada ferramenta em seu lugar. Eles drenaram o combustível velho, que saiu em um líquido escuro e viscoso que mais parecia melado. Seu João franziu a testa, examinando o líquido em um recipiente transparente. Isso aqui não é só combustível velho, Marina. Tem areia, tem água e tem algo mais. Como assim? Alguém contaminou o tanque de propósito. Olha aqui. Ele apontou para pequenos cristais que sedimentaram no fundo do recipiente. Isso é açúcar. Se esse helicóptero tivesse ligado com isso aí dentro, o motor teria gripado completamente. Marina sentiu um calafrio, percorrer a espinha. A sabotagem era real e havia sido feita com a intenção clara de causar dano. Não era apenas para impedir o voo, era para destruir a máquina. Quem faria uma coisa dessas? Seu João olhou ao redor nervosamente antes de responder. Alguém que não queria que seu Eduardo voasse naquele dia específico. Ou alguém que queria que ele tivesse um acidente. As implicações eram assustadoras. Marina começou a entender que talvez estivesse mexendo em algo muito maior do que imaginara. Continua perigoso? Para nós, digo. Só se alguém descobrir o que estamos fazendo. Seu João foi direto. Por isso que eu insisto, segredo absoluto. Eles passaram o resto da manhã limpando meticulosamente o sistema de combustível. Marina trabalhava em silêncio, mas sua mente fervilhava. Quem tinha acesso ao hangar 7 anos atrás? Quem se beneficiaria com um acidente de Eduardo? E mais importante, essa pessoa ainda estava por perto? Por volta das 9 horas, enquanto terminavam de recolocar as mangueiras, ouviram vozes se aproximando do hangar. Seu João fez um sinal para Marina e ambos rapidamente guardaram as ferramentas e pegaram materiais de limpeza. Não entendo por que você não vende logo essa sucata.
A voz era de Roberto Mendes, que entrava no hangar, acompanhado de Eduardo e outro homem que Marina não conhecia. Valor sentimental, Eduardo respondeu, mas havia uma tensão em sua voz que Marina captou. Era do meu pai. Sentimental não paga as contas, Roberto insistiu. E este espaço poderia ser melhor aproveitado. Uma academia particular, sei lá. O terceiro homem, de aproximadamente 50 anos, bem vestido e carregando uma pasta de couro, examinava o helicóptero com olhos profissionais. Estruturalmente, ainda parece sólido, ele comentou. Mas pelos sistemas aparentes, seria mais barato comprar um novo do que restaurar. Marina continuou limpando os vidros próximos, ouvindo cada palavra. Seu João trabalhava silenciosamente do outro lado do hangar, mas ela percebia sua tensão também. É isso que eu falo, Roberto concordou rapidamente demais. Melhor se livrar logo disso. Posso indicar uma empresa de desmanche que paga bem por peças. Eduardo caminhou até o helicóptero e tocou a fuselagem exatamente no mesmo ponto onde Marina costumava apoiar a mão. Havia algo na expressão dele que ela não conseguia decifrar. Nostalgia misturada com medo. Não sei, Eduardo murmurou. Talvez. Marina sentiu uma pontada estranha no peito. Se Eduardo vendesse o helicóptero para desmanche, todo o trabalho seria perdido. Mais que isso, sua chance de provar seu valor, de honrar a memória do pai, de mostrar que era capaz de coisas extraordinárias. Depois que os três homens saíram, seu João se aproximou dela. Você ouviu? Ele vai vender para desmanche, Marina disse, sem conseguir esconder o desespero na voz. Não necessariamente, mas temos que acelerar o processo. Como? Demonstrando progresso. Fazer algo funcionar, mesmo que seja só um sistema. Naquela tarde, trabalharam com uma urgência nova. Seu João decidiu focar no sistema elétrico. Se conseguissem fazer as luzes e instrumentos funcionarem, seria uma prova concreta de que a restauração era possível. Marina mergulhou no trabalho com intensidade ainda maior. Testou cada fio, cada conexão, cada fusível. Seus dedos ágeis desmontaram e remontaram componentes com uma precisão que impressionava até mesmo seu João. Onde você aprendeu a trabalhar assim? Ele perguntou, observando ela. Reconfigurar um painel elétrico complexo. Não sei, Marina respondeu honestamente. Parece que as peças falam comigo, como se eu soubesse onde elas querem estar. Por volta das 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr e banhar o hangar com luz dourada, Marina conectou o último fio do sistema de luzes internas. Seu João estava próximo à bateria externa que haviam conseguido emprestada. Pronta? Ele perguntou. Marina assentiu, o coração batendo acelerado. Semanas de trabalho se resumiam. Neste momento, seu João ligou a alimentação externa. Por um segundo, nada aconteceu. Depois, como por mágica, as luzes do painel começaram a se acender uma por uma. Alarmes silenciosos piscaram, ponteiros se moveram, e a cabine se encheu com o brilho suave dos instrumentos funcionais. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Funcionou. Realmente funcionou. Parabéns, menina. Seu João sorriu orgulhoso. Você acabou de dar vida a uma máquina. Foi nesse momento de celebração que uma voz os interrompeu. Nossa, que legal! Ambos se viraram assustados. Gabriel, o filho mais novo de Eduardo, estava parado na entrada do hangar, os olhos arregalados de fascínio diante do helicóptero iluminado. Marina sentiu o sangue gelar. Foram descobertos. Gabriel se aproximou devagar, como se estivesse vendo um milagre. Você conseguiu fazer funcionar. Ele olhou para Marina com uma admiração pura e genuína. Meu pai disse que era impossível. Seu João se aproximou do menino. Gabriel, não é? Você não pode contar para ninguém sobre isso, tá bem? Por quê? Marina se agachou para ficar na altura dos olhos do garoto.
Aos 8 anos, Gabriel tinha os mesmos olhos azuis do pai, mas com uma inocência que a tocou profundamente. É uma surpresa, ela improvisou. Estamos tentando consertar para fazer uma surpresa para seu pai. Que tipo de surpresa? Um presente, para mostrar que o helicóptero pode voar de novo. Gabriel considerou isso por um momento. Sua expressão séria demais para a idade. Papai ficaria feliz. Ele às vezes olha para cá e fica triste. Acho que ele sente saudade de voar. As palavras do menino revelaram uma faceta de Eduardo que Marina nunca considerara. Talvez a frieza dele escondesse feridas que ela não compreendia. Você promete não contar? Seu João insistiu. Gabriel assentiu solenemente. Prometo, mas posso ajudar? Marina e seu João trocaram olhares. Incluir uma criança no projeto era arriscado, mas Gabriel já sabia do segredo. Talvez fosse melhor tê-lo como aliado. Pode, Marina decidiu, mas só com coisas seguras e sempre que estivermos aqui. Gabriel sorriu. E pela primeira vez em semanas, Marina se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, não estivesse caminhando sozinha em direção ao impossível. Mas enquanto os três celebravam o primeiro sucesso real do projeto, nenhum deles percebeu Roberto Mendes observando da janela do escritório da mansão, seu rosto contorcido em uma expressão de preocupação e algo que parecia muito com medo. Você já teve que guardar um segredo que poderia mudar tudo? Conta nos comentários como foi essa experiência. E se você está gostando dessa história, deixa seu like e compartilha com alguém que também ama histórias de superação. 2 meses haviam se passado desde que Gabriel se tornara seu aliado secreto. O outono chegara a Itatiba com suas manhãs frias e tardes ensolaradas, criando uma atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com a tensão crescente. Ao redor do projeto do helicóptero, Marina sentia que estavam próximos de algo grande, mas também que forças invisíveis conspiravam contra eles. Gabriel se revelara um assistente entusiasmado e surpreendentemente útil. Suas mãos pequenas alcançavam espaços que Marina e seu João não conseguiam acessar, e sua memória impressionante absorvia cada detalhe técnico que eles compartilhavam. Mais importante, o menino se tornara os olhos e ouvidos deles dentro da mansão. Papai está nervoso, Gabriel relatou numa manhã de terça-feira, enquanto ajudava Marina a organizar parafusos por tamanho. Ontem ele brigou no telefone com o tio Roberto. Falaram sobre vender alguma coisa. Marina trocou um olhar preocupado com seu João. Roberto continuava pressionando Eduardo para se livrar do helicóptero, e eles ainda não sabiam o porquê. Que mais você ouviu? Seu João perguntou gentilmente. Papai disse que algumas memórias são importantes demais para virar dinheiro. E o tio Roberto respondeu que memórias não pagam dívidas. Marina parou de classificar os parafusos. Dívidas? Eduardo tinha problemas financeiros? Não parecia possível. A mansão, os carros, o estilo de vida, tudo indicava riqueza abundante. Gabriel, ela se aproximou do menino. Seu pai parece preocupado com dinheiro? O garoto deu de ombros. Às vezes ele fica no escritório até muito tarde, mexendo em papéis. E a vovó ligou outro dia falando sobre cortar gastos. As peças de um quebra-cabeças mais complexo começavam a formar na mente de Marina. Se Eduardo estava com problemas financeiros, isso explicaria a pressão de Roberto para vender o helicóptero. Mas também tornaria sua restauração ainda mais significativa. Não seria apenas sobre orgulho, mas sobre preservar algo valioso durante tempos difíceis. Naquela manhã, eles conseguiram um avanço importante. O sistema hidráulico, depois de semanas de trabalho meticuloso, começou a responder aos comandos. Quando Marina moveu o manche, as superfícies de controle se movimentaram suavemente, fazendo o helicóptero parecer um animal adormecido que começava a despertar. Impressionante,
seu João murmurou, verificando a pressão nos manômetros. O sistema está quase perfeito. Só falta o motor. O motor era o desafio final, o coração da máquina. Eles haviam descoberto que os danos não eram tão severos quanto pareciam inicialmente, mas seria necessário desmontar completamente, limpar cada componente e substituir algumas peças específicas. Quanto tempo você acha? O que precisamos? Marina perguntou. Com as peças certas, talvez 1 mês, seu João calculou. Sem as peças, indefinido. Que peças? Principalmente os anéis do pistão e alguns componentes eletrônicos. Não são baratos e não são fáceis de encontrar. Marina sentiu o desânimo bater. Seu salário mal cobria suas necessidades básicas. Quanto mais peças de helicóptero. Como conseguiria recursos para finalizar o projeto? Foi Gabriel quem teve a ideia que mudou tudo. E se a gente pedisse para a Carla ajudar? Carla Santos, a cozinheira da mansão, era uma mulher de 32 anos, expansiva e carinhosa, que tratava todos os funcionários como família. Marina sempre a considerou uma boa colega, mas não esperava que ela pudesse contribuir para o projeto. Carla não entende de helicópteros, Marina disse, mas ela conhece todo mundo na cidade, Gabriel insistiu. E sempre está falando sobre seu irmão que trabalha no ferro velho. Marina e seu João se entreolharam. Um ferro velho poderia ter peças de aeronaves antigas, ou pelo menos componentes que pudessem ser adaptados. Vale a pena tentar, seu João concordou, mas isso significa contar para mais uma pessoa. Naquela tarde, depois do expediente, Marina decidiu se abrir com Carla. Elas estavam sozinhas na cozinha, preparando os últimos pratos do jantar, quando Marina finalmente reuniu coragem. Carla, posso te contar um segredo? Os olhos castanhos de Carla brilharam de curiosidade. Claro, querida, você sabe que comigo é cofre. Marina contou tudo, a humilhação, o projeto secreto, o progresso que haviam feito. Carla escutou em silêncio. Seus olhos se arregalando cada vez mais. Menina, ela disse quando Marina terminou. Você está falando sério? Você está mesmo consertando aquele helicóptero? Estou tentando. Carla soltou uma gargalhada de pura alegria. Isso é a coisa mais incrível que eu já ouvi. Aquele metido do Roberto vai morrer de raiva quando descobrir. Você acha que seu irmão poderia ajudar com as peças? Deixa comigo, Carla piscou. O Marcos tem de tudo no ferro velho, e se não tiver, ele arruma, especialmente se for para irritar gente metida. 2 dias depois, Carla apareceu no hangar com o irmão. Marcos Santos era um homem de 35 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho e um sorriso fácil, que imediatamente conquistou a confiança de Marina. Ele examinou o helicóptero com olhos conhecedores. Rapaz, vocês fizeram um trabalho incrível aqui. Ele disse para Marina. Eu não sabia que existiam mulheres que entendiam de aeronaves. Estou aprendendo, Marina respondeu modestamente. Não, você está dominando, Marcos corrigiu. Olha a qualidade deste trabalho. Está melhor que muito mecânico profissional que eu conheço. Marcos prometeu procurar as peças necessárias e fazer preços especiais. Pela primeira vez, Marina viu uma luz real no fim do túnel. Mas foi também nessa semana que as coisas começaram a ficar perigosas. Na quinta-feira de manhã, quando Marina chegou ao hangar, encontrou sinais de que alguém estivera lá durante a noite. Ferramentas fora do lugar, gavetas abertas e, mais preocupante, algumas peças que haviam restaurado pareciam ter sido mexidas. Alguém esteve aqui. Seu João confirmou, examinando o sistema elétrico. E sabia o que estava procurando. Como você sabe, porque foram direto aos pontos críticos. Quem fez isso entende de aeronaves. Marina sentiu um frio na espinha. Se alguém com conhecimento técnico estava interessado no projeto deles, não podia ser coincidência. Temos que instalar algum tipo de segurança? Ou acelerar ainda mais o processo, seu João sugeriu.
Terminar antes que quem quer que seja possa nos parar. Naquela noite, Marina saiu mais tarde da mansão, depois de verificar várias vezes se não estava sendo seguida. Sua paranoia se revelou justificada quando, ao chegar em seu apartamento, encontrou a porta ligeiramente entreaberta. Seu coração disparou. Ela tinha certeza de que havia trancado a porta de manhã. Com muito cuidado, empurrou a porta e entrou. O apartamento estava revirado. Não de forma violenta ou destrutiva, mas obviamente vasculhado. Gavetas abertas, papéis espalhados, livros fora do lugar. Quem quer que tivesse feito isso, procurava algo específico. Marina correu para o quarto e verificou seu esconderijo sob o colchão. As apostilas de aeronáutica estavam lá, aparentemente intocadas, mas quando foi verificar sua mesa de estudos, percebeu que faltavam algumas folhas de suas anotações sobre o helicóptero. Alguém sabia exatamente o que ela estava fazendo. Com as mãos tremendo, discou o número de seu João. O telefone tocou várias vezes antes dele atender. João? Marina? Que horas são? Alguém invadiu meu apartamento. Mexeram nas minhas coisas. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Não fale mais nada por telefone, seu João disse finalmente. Amanhã conversamos. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Cada ruído no prédio a fazia pular da cama. Cada sombra na janela parecia ameaçadora. Ela começava a entender que o projeto do helicóptero não era apenas uma questão de mecânica. Havia forças poderosas que não queriam vê-lo voar novamente. E agora, essas forças sabiam que ela estava tentando ressuscitar a máquina. Na manhã seguinte, quando chegou ao hangar, encontrou seu João com uma expressão sombria. Marina, precisamos conversar. Sérios, é sobre seu pai. As palavras dele fizeram o mundo dela parar de girar. Finalmente, as peças mais escuras do quebra-cabeças estavam prestes a se revelar. A manhã estava particularmente fria naquele sábado de maio. Marina chegou ao hangar com 1 hora de antecedência, ansiosa para ouvir o que seu João tinha a dizer sobre seu pai. Dormira apenas 2 horas, atormentada por pesadelos onde sombras perseguiam ela e helicópteros caíam do céu em chamas. Seu João já estava lá, sentado numa cadeira de plástico, com uma expressão mais séria do que ela jamais vira. Na mesa improvisada ao lado dele, havia uma caixa de sapatos velha e algumas fotografias espalhadas. Senta aqui, menina. Ele disse gentilmente, indicando outra cadeira. O que eu vou te contar não é fácil de ouvir. Marina se sentou, o coração já batendo acelerado. Seu João pegou uma das fotografias e a entregou para ela. Era uma imagem desbotada de 2 homens uniformizados ao lado de um helicóptero militar. Um deles era claramente seu João, 20 anos mais jovem. O outro... É meu pai, Marina sussurrou, tocando o rosto sorridente na foto. Roberto Silva tinha mesmo os olhos azul claros dela, o mesmo formato de rosto. Era a foto mais nítida que ela já vira dele. Sim, nós trabalhávamos juntos não só no aeroporto civil, mas antes disso, na Força Aérea. Seu pai era um dos melhores mecânicos que eu conheci, mas também era um homem íntegro demais para o próprio bem. Seu João puxou outra foto, esta mostrando o Robinson R-44 em seus dias de glória, reluzente e novo. Este helicóptero pertencia ao pai do Eduardo, o senhor Joaquim Almeida. Eu fazia a manutenção, mas quem realmente cuidava dele era seu pai. Roberto era funcionário da empresa de aviação que prestava serviços para a família. E o que aconteceu? Há 8 anos, seu pai descobriu irregularidades nos documentos do helicóptero. Peças falsas sendo instaladas, manutenção sendo forjada, economias perigosas que colocavam vidas em risco. Mas o pior de tudo, ele descobriu que alguém estava usando o helicóptero para transportar coisas que não deveria. Marina sentiu o estômago se revirar. Que tipo de coisas? Dinheiro não declarado,
Documentos que comprometiam pessoas importantes. Seu pai encontrou um compartimento secreto que nem eu sabia que existia. Seu João se levantou e caminhou até o helicóptero, tocando uma seção específica da fuselagem. Aqui, atrás do banco do piloto, seu pai descobriu por acaso, durante uma manutenção de rotina. E ele contou para alguém? Para mim, primeiro. Depois, tentou conversar com o Sr. Joaquim. Acreditava que o velho estava sendo enganado, que não sabia do esquema, mas sabia. Seu João balançou a cabeça tristemente. Não sabemos. O Sr. Joaquim morreu de ataque cardíaco 3 dias depois da conversa com seu pai. E uma semana depois disso, seu pai sofreu o acidente. As palavras caíram como bombas no coração de Marina. Ela sempre soubera que o pai morrera em um acidente de trabalho, mas nunca questionara os detalhes. A mãe sempre se recusara a falar sobre o assunto. Você acha que não foi acidente? Eu sei que não foi, seu João disse, com firmeza. Seu pai era cuidadoso demais, nunca cometeria os erros que causaram a explosão no hangar. E depois do acidente, este helicóptero foi sabotado e abandonado. Alguém queria ter certeza de que os segredos ficassem enterrados. Marina se levantou abruptamente, caminhando em círculos pelo hangar. Tudo fazia sentido agora. A resistência de Roberto Mendes a qualquer menção de restaurar o helicóptero, a sabotagem cuidadosa dos sistemas, o interesse súbito em vendê-lo para desmanche. Roberto Mendes, ela disse, mais uma afirmação que uma pergunta. Ele era o braço direito do Sr. Joaquim na época. Tinha acesso a tudo, conhecia todos os movimentos da família. E depois da morte do patrão, assumiu controle sobre muitos negócios. Então, quando eu comecei a mexer no helicóptero, você acordou fantasmas que ele queria manter dormindo para sempre. Marina sentiu uma mistura de medo e raiva correndo por suas veias. Roberto não apenas fora responsável pela morte de seu pai. Ele agora sabia que ela estava próxima de descobrir a verdade. Os documentos ainda estão aí, no compartimento? Não sei. Quando sabotaram o helicóptero, podem ter removido tudo. Ou talvez tenham deixado, achando que ninguém jamais tentaria consertá-lo. Marina olhou para a máquina com olhos novos. Não era mais apenas um projeto de restauração ou uma forma de provar seu valor. Era um túmulo que guardava os segredos da morte de seu pai. Temos que abrir o compartimento. Marina, seu João hesitou. Se encontrarmos algo, sua vida vai estar em perigo real. Roberto já demonstrou que é capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Meu pai morreu por essa verdade, Marina disse com uma determinação que a surpreendeu. Eu não vou deixar isso passar em branco. Eles passaram a manhã localizando e tentando abrir o compartimento secreto. Era ingeniosamente disfarçado, acessível apenas removendo painéis inteiros e conhecendo a sequência exata de travas. Seu pai realmente fora um investigador, e perspicaz para descobrir algo tão bem escondido. Quando finalmente conseguiram abrir, encontraram um espaço vazio, exceto por um pequeno envelope plástico preso com fita adesiva no fundo. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. Dentro havia uma memória USB e um bilhete escrito à mão. Se alguém está lendo isso, é porque conseguiu o que eu não pude fazer: dar vida novamente a esta máquina. Os documentos nesta memória provam que Roberto Mendes usou a empresa e esta aeronave para lavagem de dinheiro e transporte de propina. Ele matou o Sr. Joaquim com digitálicos quando descobriu que eu sabia da verdade. Se algo acontecer comigo, cuidem da minha Marina. Ela é tudo que tenho no mundo. Roberto Silva. Marina desabou em lágrimas. A letra trêmula de seu pai, a menção carinhosa a ela, a confirmação de suas piores suspeitas sobre Roberto, tudo se misturava numa tempestade emocional que a deixou sem forças. Seu João a abraçou paternalmente. Agora você sabe a verdade. A pergunta é, o que vai fazer com ela?
Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos se aproximando rapidamente do hangar. Gabriel apareceu correndo, com o rosto vermelho de esforço e os olhos arregalados de medo. Marina, seu João, vocês precisam sair daqui agora. O que aconteceu? Seu João perguntou. O tio Roberto chegou de repente. Está falando com meu pai sobre vender o helicóptero hoje mesmo. Ele trouxe uns homens estranhos que vão levar tudo embora. Marina sentiu o mundo desabar. Depois de meses de trabalho, quando finalmente estavam próximos do objetivo e tinham a prova da verdade, Roberto se movia para destruir tudo. Quanto tempo temos? Ela perguntou, já correndo para guardar as ferramentas mais importantes. Eles estão no escritório agora, mas o tio Roberto disse que volta aqui em 1 hora com os caminhões. 1 hora. Era tudo que tinham para terminar o que haviam começado. Gabriel. Marina se ajoelhou na frente do menino. Você confia em mim? Sim. Então vá até seu pai e conte. Tudo. Conte sobre o projeto, sobre o que descobrimos, sobre os documentos. Diga que ele precisa vir aqui antes de vender o helicóptero. Mas vocês disseram para não contar. Agora é diferente. Agora é sobre justiça. Gabriel assentiu solenemente e correu de volta para a mansão. Marina e seu João começaram a trabalhar com uma urgência desesperada. Se conseguissem fazer o motor funcionar, mesmo que por alguns minutos, seria a prova definitiva de que o helicóptero podia ser restaurado. Mas, importante, seria a chance de mostrar a Eduardo que Roberto tentara destruir algo que podia ser salvo, assim como tentara destruir a verdade sobre a morte de seu pai. Enquanto conectavam os últimos cabos e verificavam os sistemas pela última vez, Marina sabia que os próximos minutos determinariam não apenas o destino do helicóptero, mas a justiça pela vida de Roberto Silva. O motor tossiu 1 vez, 2 vezes, e então rugiu para a vida. O rugido do motor ecoou pelo hangar como um grito de ressurreição. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto via os ponteiros dos instrumentos dançarem para a vida, os sistemas respondendo perfeitamente aos comandos. 8 meses de trabalho secreto, de noite sem dormir, de mãos cortadas e costas doloridas, tudo culminando neste momento impossível. Conseguimos, seu João murmurou incrédulo. Meu Deus, Marina, conseguimos! O helicóptero vibrava suavemente, como um animal poderoso acordando de um longo sono. As hélices giravam lentamente, ganhando velocidade, criando rajadas de vento que espalharam folhas secas pelo hangar. Era lindo, era impressionante, era a prova física de que os sonhos podem se tornar realidade quando encontram mãos determinadas. Mas a celebração durou pouco. Através das janelas de vidro, eles viram caminhões se aproximando da mansão. Roberto chegara mais cedo que o previsto, e não estava sozinho. 3 homens robustos desceram de uma van preta. Claramente não eram funcionários de uma empresa de desmanche comum. Eles vieram preparados para uma guerra, seu João observou, desligando rapidamente o motor do helicóptero. Marina guardou a memória USB no bolso mais interno de sua roupa. Custasse o que custasse, aquela prova chegaria às autoridades. Seu pai não morrera em vão. Foi então que Eduardo apareceu na entrada do hangar, seguido por Gabriel, e alguns metros atrás, Roberto Mendes com uma expressão de fúria mal contida. Eduardo parou, como se tivesse levado um soco no estômago. O helicóptero reluzente diante dele não era a sucata abandonada que conhecia. Cada superfície brilhava, cada sistema parecia novo, cada componente ocupava seu lugar correto. Era uma transformação tão completa que parecia impossível. Como... Ele começou, mas a voz falhou. Gabriel correu até Marina e se agarrou à sua mão. Eu contei tudo, Marina. Papai não acreditou no começo, mas quando viu você aqui... Eduardo caminhou lentamente ao redor da aeronave, tocando superfícies, examinando detalhes. Seus olhos azuis
brilhavam com uma mistura de espanto, admiração e algo que Marina demorou para identificar. Esperança. Está funcionando? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Acabamos de ligá-lo. Marina respondeu, tentando manter a voz firme apesar da tempestade emocional dentro dela. Roberto finalmente se aproximou, e Marina pode ver o ódio puro em seus olhos pequenos. Ele sabia exatamente o que a restauração do helicóptero significava. Eduardo, não se deixe impressionar por truques, ele disse, forçando um tom casual. Fazer um motor ligar não significa que a máquina está segura para voar. Você ainda deve vendê-la como combinamos. Combinamos? Eduardo se virou para Roberto com uma expressão confusa. Eu nunca concordei definitivamente com isso, mas discutimos os valores, as condições. Roberto insistiu, nervosismo crescendo em sua voz. Discussão não é acordo. Eduardo foi firme. E agora? Ele olhou novamente para o helicóptero. Agora, tudo mudou. Marina percebeu o que era o momento. Roberto estava ficando desesperado. Eduardo estava impressionado, mas ainda confuso, e os capangas lá fora aguardavam ordens. Era hora de revelar a verdade. Senhor Eduardo, ela disse, dando um passo à frente. Há algo que o senhor precisa saber sobre este helicóptero e sobre Roberto. Roberto enrijeceu. Eduardo, não escute essa mulher. Ela está tentando causar problemas. Deixe ela falar. Eduardo disse, seus olhos fixos em Marina. Marina puxou a memória USB do bolso junto com o bilhete de seu pai. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu clara e firme. Meu pai descobriu que Roberto usava este helicóptero para crimes. Lavagem de dinheiro, transporte de propina, suborno. Quando meu pai tentou expor a verdade, Roberto o matou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou alternadamente para Marina e Roberto, processando as palavras. Gabriel se aproximou mais de Marina, instintivamente buscando proteção. Roberto forçou uma gargalhada nervosa. Isso é ridículo. Marina, você está perturbada pelo trabalho excessivo, inventando histórias. Então explique isso. Marina estendeu o bilhete escrito à mão de seu pai. Eduardo pegou o papel e leu em silêncio. À medida que seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudava. Primeiro confusão, depois choque. Finalmente uma raiva fria que Marina nunca vira antes. Roberto, Eduardo disse, sua voz baixa e perigosa. Você conhecia Roberto Silva? Vagamente, Roberto tentou minimizar. Era só um mecânico contratado. Um mecânico que descobriu que você estava usando nossa família para seus crimes. Eduardo continuou lendo. E que morreu convenientemente depois de tentar me avisar. Eduardo, você não pode acreditar nas fantasias de uma faxineira ressentida. Uma faxineira que conseguiu fazer o que uma dúzia de mecânicos profissionais disse ser impossível. Eduardo retrucou, gesticulando para o helicóptero restaurado. Uma faxineira que descobriu verdades que você tentou enterrar por anos. Roberto percebeu que estava perdendo o controle da situação. Seu rosto, sempre calculista, começou a mostrar sinais de desespero. Mesmo que houvesse irregularidades no passado, ele tentou uma nova abordagem. Isso foi há anos, não tem relevância agora. Não tem relevância. Marina deu um passo à frente, toda a dor e raiva dos últimos anos finalmente encontrando voz. Você matou meu pai, destruiu minha família, tentou enterrar a verdade junto com este helicóptero. Prove! Roberto gritou, perdendo completamente a compostura. Prove que eu fiz qualquer coisa. Marina levantou a memória USB. Os documentos estão todos aqui. Registros de voos falsos, transferências bancárias, correspondências comprometedoras. Meu pai guardou tudo antes de morrer. Roberto olhou para a pequena unidade de armazenamento como se fosse uma bomba prestes a explodir. Porque, em muitos sentidos, era exatamente isso. Eduardo estendeu a mão. Dê para mim. Eduardo.
Roberto tentou uma última vez. Pense na sua reputação, na empresa, na sua família. Expor isso vai prejudicar a todos. A única coisa que prejudica minha família é permitir que você continue fazendo parte dela. Eduardo disse friamente, pegando a memória USB de Marina. Foi nesse momento que Roberto tomou a decisão que selaria seu destino. Com um movimento rápido, ele sacou um telefone celular e fez uma ligação curta. Agora, disse simplesmente. Os 3 homens que haviam chegado com ele entraram no hangar. Não eram funcionários de empresa de desmanche. Eram claramente capangas contratados para uma situação extrema. Eduardo, Roberto disse, recuperando parte de sua compostura fria. Você vai me dar essa memória USB e esquecer tudo que ouviu. Ou sua família sofrerá as consequências. Gabriel se escondeu atrás de Marina, que instintivamente se colocou entre o menino e os homens ameaçadores. Seu João se aproximou de Eduardo, formando um círculo protetor ao redor do grupo. Você está ameaçando meu filho? Eduardo disse. Sua voz carregada de uma fúria glacial. Estou protegendo meus interesses, Roberto respondeu. Como sempre fiz. Foi então que Marina percebeu algo que mudou completamente sua perspectiva da situação. Eduardo não estava com medo, estava calculando. Seus olhos azuis não mostravam terror, mas uma determinação estratégica que ela nunca vira antes. Gabriel, Eduardo disse calmamente, sem tirar os olhos de Roberto. Ande devagar até o helicóptero e entre. Papai? Confia no papai? Gabriel assentiu e obedeceu. Eduardo então se virou para Marina. Você consegue pilotar isso? Marina arregalou os olhos. Eu só estudei teoria. Estudou mais que eu. Eduardo sorriu levemente. E eu aprendi com meu pai quando era adolescente. Roberto entendeu a intenção e gritou para seus capangas. Parem eles! Mas Eduardo já estava em movimento. Com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele espaço, ele correu para o painel de controle do hangar e acionou a abertura automática das portas. Lentamente, as enormes folhas de vidro começaram a se recolher, revelando o jardim ensolarado lá fora. Marina entendeu imediatamente o plano. Correndo para o helicóptero, saltou no banco do piloto enquanto Eduardo subia do lado oposto. Seu João, com agilidade impressionante para a idade, empurrou Gabriel para o banco traseiro e entrou atrás dele. Os capangas correram em direção à aeronave, mas Marina já estava religando os sistemas. O motor tossiu, protestou por um segundo, depois rugiu para evida novamente. Marina, Eduardo gritou sobre o barulho crescente das hélices. Você consegue! E pela primeira vez, desde a humilhação naquele mesmo hangar, Eduardo olhou para ela não como a faxineira invisível, mas como a mulher extraordinária que sempre fora. Em seus olhos azuis, Marina viu admiração, respeito e algo mais profundo que fez seu coração acelerar ainda mais que a adrenalina. Segura firme! Ela gritou, puxando o manche. O Robinson R-44 se ergueu do chão suavemente, como se nunca tivesse parado de voar. Através das janelas, Marina viu Roberto gritando ordens desesperadas para os capangas, que corriam inutilmente pelo jardim. Quando estavam a 30 metros de altura, Eduardo pegou seu celular e fez uma ligação. Delegado Santos? Eduardo Almeida. Preciso reportar uma tentativa de extorsão e ameaças contra minha família. Sim, tenho provas. Estamos chegando aí agora. Gabriel gritou de alegria. Marina, você está voando. Você está realmente voando. E ela estava. O helicóptero que Roberto tentara destruir, que Eduardo acreditara ser irrecuperável, que ela restaurara com amor e determinação, agora voava pelo céu de Itatiba como uma fênix ressurgindo das cinzas. Abaixo deles, a mansão ficava cada vez menor. À frente, o centro da cidade se aproximava.
E com ele, a delegacia onde finalmente a verdade sobre a morte de Roberto Silva seria revelada. Mas para Marina, naquele momento suspenso entre o céu e a terra, entre o passado doloroso e o futuro incerto, o que mais importava era a sensação de liberdade completa. Ela havia provado não apenas que podia consertar o helicóptero, havia provado que podia voar. Do banco ao lado, Eduardo estendia a mão e tocava gentilmente o braço dela. O toque era suave, respeitoso, mas carregado de reconhecimento e algo que parecia muito com admiração romântica. "Marina", ele disse, sua voz quase perdida no ruído do motor. "Me perdoa?" Ela olhou para ele, vendo não mais o homem arrogante que a humilhara, mas alguém que havia aprendido a enxergar além das aparências. Alguém que agora a via exatamente como ela sempre soubera que era. "Já perdoei", ela respondeu, sorrindo pela primeira vez em meses com alegria pura. E assim, voando pelo céu azul de uma tarde de outono, começou uma história de amor que nenhum dos dois jamais imaginara ser possível. Mas mesmo com Roberto preso e a verdade finalmente revelada, Marina sabia que seu maior desafio ainda estava por vir. Aprender a navegar em um mundo onde ela não era mais a faxineira invisível, mas a mulher que conquistara o coração do homem mais influente da região. Os 3 meses que se seguiram ao voo dramático foram uma montanha-russa emocional para Marina. A notícia da prisão de Roberto Mendes e do escândalo envolvendo a família Almeida se espalhou por Itatiba como fogo em palha seca. Alguns jornais locais pintaram Eduardo como vítima, outros como cúmplice, mas todos concordavam em uma coisa: a história da faxineira que restaurou um helicóptero e descobriu uma conspiração criminosa era fascinante demais para ser ignorada. Marina acordava todas as manhãs no seu pequeno apartamento, que agora parecia ainda mais modesto depois de tudo que vivera. Eduardo oferecera várias vezes para ela se mudar para a mansão, mas ela recusara gentilmente. Precisava de tempo para processar as mudanças, para se acostumar com a nova realidade, onde era vista como heroína em vez de invisível. Suas manhãs começavam sempre da mesma forma: café forte, consulta aos e-mails que agora chegavam diariamente, oferecendo trabalhos em empresas de aviação, e a caminhada familiar até a mansão. Mas agora, chegava pela porta da frente, cumprimentada respeitosamente pelo segurança, dirigindo-se ao hangar, não para limpar, mas para comandar o novo projeto que Eduardo criara especialmente para ela. A Fundação Joaquim Almeida, oficialmente inaugurada 2 semanas após a prisão de Roberto, tinha Marina como engenheira-chefe e seu João como consultor sênior. O objetivo era duplo: oferecer educação aeronáutica para jovens carentes da região e prestar serviços de emergência médica com o helicóptero restaurado. "Bom dia, Marina." Carla a cumprimentava todas as manhãs, sempre com um sorriso que misturava orgulho maternal e alegria genuína. "O café da manhã do Sr. Eduardo está pronto. Ele estava te esperando." Era estranho essa nova rotina. Eduardo fazia questão de tomar café da manhã com ela todas as manhãs, não no escritório formal onde recebia sócios e clientes, mas na cozinha aconchegante, sentados à mesa de madeira clara, onde Gabriel e Pedro comiam cereais antes da escola. Naquela manhã de quinta-feira de agosto, Marina encontrou Eduardo mais pensativo que o normal. Seus olhos azuis, que haviam aprendido a olhar para ela com ternura e admiração, pareciam carregar uma preocupação que ela não conseguia decifrar. "Aconteceu alguma coisa?" ela perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dele. "A audiência de Roberto é amanhã", Eduardo disse, mexendo distraidamente o açúcar no café. "O advogado diz que ele pode tentar um acordo, redução da pena em troca de colaboração." Marina sentiu um nó no estômago.
Nas últimas semanas, quando os detalhes do esquema criminoso de Roberto vieram à tona, descobriram que a rede de corrupção era ainda maior do que imaginavam. Políticos locais, empresários da região, até mesmo alguns juízes estavam envolvidos. Roberto tinha informações que poderiam derrubar dezenas de pessoas poderosas. Isso significa que ele pode sair da prisão. Eventualmente, sim. Talvez em alguns anos, em vez de décadas. A possibilidade de Roberto voltar às ruas, mesmo que anos no futuro, aterrorizava Marina. Não pelo que ele poderia fazer a ela, mas pelo que representava. A ideia de que homens poderosos sempre encontravam maneiras de escapar das consequências de seus crimes. Eduardo, ela tocou gentilmente a mão dele. Qualquer que seja a decisão, vamos enfrentar juntos. Foi nesse momento que Pedro entrou na cozinha, já uniformizado para a escola. Aos 13 anos, ele desenvolvera uma admiração genuína por Marina, especialmente depois de descobrir que ela não apenas consertara o helicóptero, mas também expusera os crimes que manchavam o nome da família. Marina, ele disse com a seriedade prematura dos adolescentes. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você vai mesmo se casar com meu pai? A pergunta pegou Marina desprevenida. Embora ela e Eduardo estivessem claramente juntos, embora dormissem na mesma casa 3 noites por semana, embora compartilhassem sonhos e planos para o futuro, eles nunca haviam falado formalmente sobre casamento. Pedro, Eduardo começou, mas o garoto o interrompeu. Não é que eu tenha algum problema. Pedro se apressou em esclarecer. É só que eu gostaria de saber, para me acostumar com a ideia, sabe? E também porque quero que vocês sejam felizes de verdade. Marina olhou para Eduardo, que parecia tão surpreso quanto ela com a maturidade das palavras do filho. Gabriel entrara na cozinha silenciosamente, se aproximou e abraçou Marina por trás. Eu também quero saber, ele disse com a honestidade brutal das crianças. Porque se vocês vão se casar, eu preciso ensaiar meu discurso de padrinho. Padrinho? Eduardo riu. Quem disse que você vai ser padrinho? Eu decidi. Gabriel respondeu com a lógica impecável dos 8 anos. Foi ideia minha vocês ficarem juntos. Então é justo que eu seja padrinho. Marina começou a rir. E logo Eduardo, Pedro e até mesmo Carla, que ouvira a conversa da cozinha, estavam rindo junto. Era um desses momentos de família que ela jamais imaginara experimentar. Espontâneo, caloroso, cheio de amor genuíno. Sabe de uma coisa, Eduardo disse quando o riso diminuiu. Gabriel tem razão. Sobre ele ser padrinho e sobre nós nos casarmos. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, não aqui. Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Não na cozinha, cercados por pressa e rotina. Vem comigo. Eles caminharam de mãos dadas pelo corredor da mansão, passando por salas que Marina um dia limpara como funcionária e que agora habitava como membro da família. O destino era óbvio. O hangar. O Robinson R-44 brilhava sob a luz matinal que entrava pelas janelas de vidro. Nos últimos meses, ele se tornara mais que uma máquina. Era um símbolo, um testemunho de que amor verdadeiro e determinação podem superar qualquer obstáculo. Marina. Eduardo se virou para ela, segurando suas mãos entre as dele. Eu preciso te contar algo que nunca contei para ninguém. O quê? Naquele dia, quando eu fiz aquela aposta cruel sobre você consertar o helicóptero, no fundo, uma parte de mim esperava que você conseguisse. Marina arregalou os olhos. Como assim? Havia algo na forma como você olhava para ele. Como se enxergasse possibilidades onde todos viam apenas sucata. Era a mesma forma como meu pai olhava para máquinas quebradas quando eu era criança. E eu senti inveja da sua esperança. Eduardo caminhou até o helicóptero, tocando a fuselagem que agora brilhava como nova.
Depois que meu pai morreu, eu perdi a capacidade de acreditar que coisas quebradas pudessem ser consertadas. Relacionamentos, sonhos, promessas. Para mim, tudo que se danificava estava perdido para sempre. Até você aparecer e provar que eu estava errado. Marina se aproximou dele, tocando seu rosto gentilmente. Eduardo, você não precisa se culpar por... Não é culpa, ele a interrompeu. É gratidão. Você não apenas consertou este helicóptero. Marina, você consertou minha fé no impossível. Foi então que Eduardo se ajoelhou no mesmo ponto onde tantas vezes ela trabalhara na máquina. Do bolso do paletó, tirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas de alegria e surpresa. Marina Silva, Eduardo disse, a voz embargada de emoção. Há alguns meses, eu prometi me casar com você se conseguisse consertar este helicóptero. Foi uma promessa cruel, feita por um homem que não... sabia reconhecer o extraordinário quando estava diante dele. Agora eu repito essa promessa, mas desta vez com todo o amor do meu coração. Você quer se casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante que capturou a luz matinal e a refletiu em 1000 facetas dançantes. Era elegante, sem ser ostensivo, clássico, sem ser previsível, exatamente como o amor que haviam construído juntos. Eduardo, Marina sussurrou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Eu sei que vem de mundos diferentes, ele continuou. Sei que as pessoas vão comentar, vão dizer que é improvável, impossível. Mas se você me ensinou alguma coisa, é que o impossível é apenas uma palavra que ainda não encontrou as mãos certas para se tornar realidade. Marina olhou para o anel, depois para o rosto do homem que aprendera a amar não pelo que ele possuía, mas por quem se tornara. Depois olhou para o helicóptero, testemunha silenciosa de toda a jornada que os trouxera até ali. Sim, ela disse, a voz firme, apesar das lágrimas. Sim, eu aceito, mas com uma condição. Eduardo arregalou os olhos, ainda ajoelhado. Qualquer uma. Quero que nossa lua de mel seja uma viagem pelo Brasil inteiro, neste helicóptero, visitando comunidades onde possamos fazer a diferença, ensinando jovens sobre aviação, espalhando a mensagem de que sonhos podem se tornar realidade. Eduardo se levantou e a beijou com uma paixão que falava de promessas eternas e aventuras compartilhadas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Combinado, ele murmurou contra os lábios dela. Vamos voar pelo mundo inteiro se você quiser. Foi então que ouviram aplausos vindos da entrada do hangar. Gabriel, Pedro, Carla, seu João e até mesmo alguns funcionários da mansão estavam lá assistindo à cena com sorrisos radiantes. Aparentemente, toda a propriedade conspirava para esse momento acontecer. Finalmente! Gabriel gritou, correndo para abraçar os dois. Agora posso começar a ensaiar meu discurso de padrinho. Nos 3 meses que se seguiram ao noivado, a vida de Marina se transformou completamente. Eduardo insistiu em oficializar sua posição na empresa, não apenas como engenheira da fundação, mas como sócia nas operações aeronáuticas. Ela agora tinha seu próprio escritório na sede da empresa, uma equipe de técnicos sob seu comando e projetos que envolviam desde resgate aeromédico até programas educacionais. Mas o que mais a impressionava era como as pessoas mudaram a forma de tratá-la. Funcionários que antes mal a cumprimentavam, agora pediam conselhos sobre os filhos. Empresários da região a procuravam para consultorias. Até mesmo estranhos na rua a reconheciam como a mulher do helicóptero e a cumprimentavam com respeito. Sabe o que é mais estranho? Ela comentou com seu João numa tarde de setembro, enquanto supervisionavam a manutenção de rotina do Robinson. As pessoas pensam que eu mudei, mas eu sou exatamente a mesma pessoa de sempre. Não, minha filha. Seu João sorriu sabiamente.
Você não mudou, você apenas parou de se esconder. A observação tocou fundo em Marina. Era verdade. Por anos, ela se escondera atrás de uniformes cinzentos e posturas submissas, permitindo que o mundo a definisse como invisível. Agora, vestindo roupas que refletiam sua personalidade, falando com a autoridade de quem sabia do que estava falando, sendo vista como igual por pessoas que antes a ignoravam, ela finalmente estava sendo quem sempre fora por dentro. O casamento foi marcado para o primeiro sábado de dezembro, aproveitando a primavera paulista e suas tardes douradas. Marina escolheu realizar a cerimônia no jardim da mansão, próximo ao hangar, que se tornara o berço de sua história de amor. 3 dias antes do casamento, numa quinta-feira chuvosa, ela recebeu uma ligação que a fez parar tudo o que estava fazendo. Marina, aqui é o Dr. Santos, da penitenciária. Roberto Mendes quer falar com você. Marina sentiu o sangue gelar. Roberto estava preso há 5 meses e ela imaginara nunca mais ter que pensar nele. Ele disse que tem algo importante para te entregar. O médico continuou. Algo que pertencia ao seu pai. Contra todos os conselhos de Eduardo e seu João, Marina decidiu fazer a visita. Precisava de encerramento de uma última conversa com um homem que destruíra sua família e depois tentara destruir sua felicidade. A penitenciária era um lugar frio e hostil, onde cada corredor ecoava com histórias de vidas perdidas. Roberto apareceu na sala de visitas, irreconhecível, magro, envelhecido, com os olhos pequenos que antes brilhavam com malícia, agora apagados pela derrota. Marina, ele disse quando se sentou diante dela, separados por um vidro blindado. Obrigado por vir. O que você quer, Roberto? Ele puxou um envelope da camisa da prisão. Isso pertencia ao seu pai. Eu guardei como seguro caso precisasse. Mas agora já não importa mais. Marina pegou o envelope através da pequena abertura. Dentro havia mais uma carta de Roberto dirigida Silva, especificamente a ela. Minha querida Marina, se você está lendo isso, é porque conseguiu descobrir a verdade que tentei proteger. Sempre soube que você era especial, que tinha mãos inteligentes e coração corajoso. Não importa o que aconteça comigo, quero que saiba que você foi a maior alegria da minha vida. Voe alto, minha filha, voe pelos dois, com amor eterno, seu pai. As lágrimas vieram sem aviso. Através do vidro, Roberto a observava com algo que parecia arrependimento. Genuíno. Por que está me dando isso agora? Ela perguntou. Porque você merece saber que seu pai morreu orgulhoso de você. E porque espero que um dia possa me perdoar. Marina olhou para o homem que destruíra tantas vidas, que causara tanto sofrimento. Sentiu raiva, tristeza, mas surpreendentemente também sentiu pena. Eu te perdoo, Roberto, ela disse finalmente. Não porque você merece, mas porque meu pai me ensinou que guardar ódio é como carregar veneno esperando que o outro morra. Roberto abaixou a cabeça e quando a levantou, havia lágrimas em seus olhos também. Marina saiu da prisão sentindo-se mais leve que em anos. A carta do pai seria seu presente de casamento para si mesma. A prova final de que Roberto Silva sabia que a filha se tornaria alguém extraordinário. No sábado de dezembro que mudaria sua vida para sempre, Marina acordou com o som de helicópteros sobrevoando a propriedade. Colegas da aviação de todo o estado haviam se organizado para uma salva aérea em sua homenagem. Uma tradição reservada para celebrar grandes conquistas na comunidade aeronáutica. Ela se preparou em seu antigo apartamento, agora transformado em um refúgio onde podia refletir sobre toda a jornada. Carla, oficialmente promovida a gerente da casa e madrinha não oficial do casamento, a ajudou com o vestido, um modelo simples mas elegante, em seda branca que fluía como água quando ela se movia. Pronta? Carla perguntou,
ajustando o véu que Gabriel insistira que ela deveria usar. Mais que pronta, Marina respondeu, olhando-se no espelho e vendo não mais a faxineira tímida de meses atrás, mas uma mulher confiante que conquistara seu lugar no mundo. A chegada à cerimônia foi espetacular. Seu João, impecável em um terno novo, pilotou o Robinson R44 com Marina como passageira, pousando delicadamente no jardim da mansão diante de 200 convidados que aplaudiram de pé. Eduardo a esperava próximo ao altar improvisado, vestindo um terno azul marinho que fazia seus olhos brilharem ainda mais. Gabriel e Pedro estavam ao lado dele. Gabriel com um discurso cuidadosamente ensaiado no bolso. Pedro com a dignidade de quem finalmente encontrara uma figura materna que admirava genuinamente. Quando Marina caminhou em direção ao altar, não ao som de uma marcha nupcial tradicional, mas ao som suave das hélices do helicóptero desligando, ela viu em cada rosto presente a confirmação de que histórias de amor verdadeiro ainda eram possíveis. Os votos foram simples, mas carregados de promessas que iam muito além do romance. Eduardo, Marina disse, sua voz clara, levando suas palavras a cada canto do jardim. Você me desafiou a consertar um helicóptero sem saber que estava me desafiando a descobrir quem eu realmente era. Prometo voar ao seu lado, em todas as aventuras que nos esperam, com os pés no chão, mas o coração sempre nas alturas. Marina, Eduardo respondeu, tocando gentilmente o rosto dela. Você me ensinou que milagres acontecem quando encontram as mãos certas para realizá-los. Prometo ser digno do amor extraordinário que você trouxe para a minha vida e passar o resto dos meus dias te mostrando que você é a pessoa mais importante do meu mundo. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, os helicópteros que sobrevoavam a propriedade fizeram uma formação especial no céu, criando um coração de fumaça branca que permaneceu visível por vários minutos. E assim, num jardim perfumado por jasmins e sob o som das hélices que a trouxeram até ali, Marina Silva se tornou Marina Almeida, provando para si mesma e para o mundo que às vezes os sonhos mais impossíveis são apenas milagres esperando pelas mãos certas para se tornarem realidade. Anos mais tarde, quando contava a história para os filhos, Gabriel e Pedro, que adotara oficialmente, e mais tarde Ana Beatriz e Roberto Eduardo, seus filhos biológicos com Eduardo, Marina sempre terminava da mesma forma. E foi assim que aprendi que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. E que o amor verdadeiro não enxerga classes, profissões ou origem, enxerga apenas o coração. O helicóptero, agora com mais de uma década de serviços prestados à comunidade, continuava voando pelos céus de São Paulo, levando esperança, educação e socorro a quem precisava. E toda vez que alguém olhava para cima e o via passar, lembrava-se da história da faxineira que provou que sonhos podem voar. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, comente de qual cidade está assistindo e compartilhe com alguém especial, porque todos merecem acreditar que o amor verdadeiro e a superação são possíveis. Você já teve que escolher entre seu coração e sua dignidade? Deixe sua resposta nos comentários.